Olá! Até aqui você já pode ter tido algum insight para você realizar a sua aplicação prática, como, por exemplo, reduzir variabilidade dos processos, melhorar índice de disponibilidade, atuando na redução de tempo de máquinas paradas, atuar na redução de tempo de ciclo para melhorar indicadores de performance, perdas, entre outros fatores. E nesta aula vai mais uma grande oportunidade que acaba sendo uma carência de muitas empresas, a redução do tempo de setup através da ferramenta SMAD, também conhecida como Sistema de Troca Rápida de Ferramentas. Esse sistema foi idealizado por Shingo e posteriormente aperfeiçoado por Taishi Ono. Ele tem como principal objetivo a redução de tempo de setups para sua realização em menos de 10 minutos, ou seja, realizar setups com um único dígito. Consegue-se isso através de suas técnicas, primeiramente identificando todas as atividades do processo de setup e separando atividades internas de atividades externas. O que seriam as atividades internas? Atividades internas são denominadas atividades que acontecem quando o recurso já está parado, ou seja, ele está improdutivo. E as atividades externas são as atividades que acontecem essas atividades de preparação do setup que ocorrem enquanto o recurso ainda está produzindo, ele está entregando alguma coisa. Depois de identificar essas duas atividades, nós temos que transformar o máximo de atividades internas em atividades externas. Feito isso, as que restaram como atividades internas que não foram possíveis serem transferidas para atividades externas, nós temos que melhorá-las e reduzir o tempo de operação dessas atividades. Eu costumo, depois de filmar o processo, que muitas vezes você pode pedir para um estagiário fazer isso, ou qualquer pessoa, ou até você mesmo, depois de filmar todo o processo. Aliás, não se assuste com o que você vai assistir, né, durante esse processo de filmagem. É possível que você observe muitas perdas de tempo, muitos desperdícios, muitas faltas de organizações em ferramentais, falta de colocação de uma caixa de ferramentas, de um carrinho de ferramentas próximo do recurso. Muitas vezes a gente se depara com situações de que muitas vezes o setup acontece por dois operadores, é realizado por dois operadores, e às vezes um acaba dando a volta em todo o equipamento para pegar ferramentas lá do outro lado, etc. Então não se assuste com o que você vai encontrar. Depois de filmado, eu costumo colocar essas pessoas e o seu supervisor juntos numa sala para assistir todo o vídeo desse processo todo de setup. Essas mesmas pessoas vão indicar através de um brainstorming, que é uma chuva de ideias, essas mesmas pessoas, muitas das soluções virão dessas mesmas pessoas que executam o processo. E facilmente será melhorado sem um mínimo de esforço, apenas observando esse vídeo, fotografe, faça tudo o que for necessário para, no primeiro momento, coletar informações. Depois disso, você deve alimentar uma planilha, você vai receber um modelo de planilha. Para fazer isso, eu vou postar aqui na imagem para você visualizar nesse momento, um modelo. Você deve recebê-la em formato Excel. E depois disso você preenche, anota todos os tempos individuais de cada atividade para você atuar na melhoria desse processo de setup.
E onde se perde mais tempo com o setup? É possível que depois que você coletar as informações e preenchê-las numa carta de observação de atividades, estudos apontam que, em média, perde-se tempo nas seguintes situações. Em torno de 50% das perdas de tempo vão estar em corridas de testes, ensaios, inspeções de ajuste, processamentos iniciais. E isso torna muito grande as oportunidades de melhoria, porque são tudo coisas que são possíveis de fazer sem um mínimo de investimento. Depois, 30% do que se perde tempo em setup, você deve se deparar com preparação e checagem de dispositivos de montagem, ferramentas, acessórios, muitas vezes mal organizadas. 15%, em torno de 15%, vai estar lá na centragem, na calibração, medições e ajustes de temperatura, pressão, etc. E os outros 5% restante estão justamente na fixação e remoção de matrizes e ferramentas, o que as atividades mais difíceis da gente conseguir melhorar o tempo. Porém, isso representa apenas 5% das oportunidades. Então, há muita chance de melhorar bastante coisas ali através de organização, padronização dos movimentos e atividades sem necessidade de investimento. E a aplicação do SMED, depois de atingido o seu objetivo, a empresa consegue reduzir o tamanho dos seus lotes de produção, o que é de extrema importância para a redução de custos. E na prática, em treinamentos para implementação de SMED, de mentalidade enxuta, eu sempre costumo utilizar o exemplo da Fórmula 1, de trocas de pneus da Fórmula 1. Porque existem, é lógico que sempre que a gente vai executar alguma mudança, toda mudança tira pessoas da sua zona de conforto e muitas vezes isso gera resistência e você vai se deparar, obviamente, com pessoas que irão tentar convencer, inclusive outros colegas de trabalho, de que essa ideia não funciona, que vai piorar o trabalho deles. E para desconstruir o pessimista, eu sempre costumo citar o exemplo da troca de pneus na Fórmula 1. Né? Eu, por exemplo, devo levar em torno de 30 minutos, né, para ter um bom desempenho para trocar o pneu do meu carro. Não sei você, mas se a gente parar para pensar o que é trocar 4 pneus ao mesmo tempo em menos de 2 segundos na Fórmula 1, é nitidamente aplicação de SMED. Né? O que é o setup na Fórmula 1? É justamente a troca de pneus, né? O abastecimento e troca de pneus. Então, ali naquele momento no box, né, o recurso e a pessoa ali, o operador, né, no caso o motorista, assim como na empresa, estão ocupados e não está havendo, neste momento, nenhuma entrega, nenhum ganho. É o que acontece com o setup dentro das empresas. Então, eu tenho o hábito de citar esse exemplo para já quebrar a ideia de que aquilo não funciona. E realmente isso funciona e muito. Eu já tive muitas experiências de setups saírem de 1h30 para 9 minutos, para 7 minutos, e setups até de 5 minutos, que eram 30 minutos, etc. Então isso é possível e dá para fazer e com um mínimo de investimento. É óbvio que algumas situações exigem algum investimento, depois de já muito enxugado, depois de já tudo padronizado, organizado, ferramental, carrinhos, proximidade, padronização das atividades. Às vezes tem necessidade sim de se investir em algum equipamento para se melhorar um aperto de parafuso, fixação da placa. Às vezes tem sim alguma necessidade de investimento, mas isso é o mínimo, depois de já tudo muito enxugado. O que não custa nada é o que mais se ganha, tá bom? Então,
Bora lá para a próxima aula e até já!